Olá, boa noite. Só aguardando o pessoal chegar, a gente começa. Eu vou pausar aqui e lembra de voltar, por favor, Júlia Reis. Thiago também, ó. Vou pausar demais. Muito bem. Então, vamos lá. Na última aula nós terminamos de ver a pena de multa e vamos ver agora, então, a próxima parte da matéria que está no nosso cronograma, que é regime de cumprimento de pena, tá? Ou seja, a gente vai ver com relação a como são cumpridas as penas, né? Logicamente, as penas privativas de liberdade. Ah, meus caros, vocês lembram que quando a gente estudou sobre os sistemas penais, a gente viu que foi a pena privativa de liberdade é uma construção histórica, né? Surgiu pelos motivos que a gente viu e até chegar ao que é hoje, demorou-se muito tempo. Teve vários sistemas, né? Silent System, celular, até que veio o sistema progressivo. E a primeira coisa, tá, para a gente verificar como vai ser o cumprimento de uma pena privativa de liberdade, é verificar qual é o regime inicial, tá? E aí eu vou chegar e compartilhar com vocês a aqui. Muito bem. É, o artigo 59, para variar também. Eu falei com vocês que a gente ia ver muito ele, não é? E é verdade. Olha só, aplicação da pena, fixação da pena. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, como social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias do crime, bem como as consequências, como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicadas, não é? E aqui quem importa para a gente, nesse momento, regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E aí, nós estudamos também no comecinho, não é? Desse, desse semestre que o, o, re, o regime inicial, não é? Quando a pena é de detenção, o máximo que ele pode ser é o de semiaberto, não é? Fixado em semiaberto, e no de reclusão, fixado em no regime pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e no de detenção, semiaberto ou aberto, não é? Muito bem. Então, gente, a pergunta que se faz é: como é que se cumpre, então, a pena privativa de liberdade? A pena privativa de liberdade se cumpre de forma progressiva, tá? E ela é progressiva e ela varia de acordo com o. Boa noite, Vera. O mérito, tá? De acordo com o mérito do condenado, tá? Então, à medida que, e se ele for merecendo, não é? Se o condenado for merecendo, a pena vai progredindo, tá? Muito bem. Em qual penitenciária deve ficar o condenado? E aí eu vou chegar e fazer um share com vocês, mas já aviso o que mas vou falar primeiro, depois a gente vê, né? Até porque eu vou ter que procurar. Gente, no se ele for condenado em regime fechado, ele deve ficar em penitenciária de segurança máxima ou média, tá? No semiaberto, o preso deve ficar em colônia industrial, agrícola ou estabelecimento similar. No aberto, tá? Numa casa de albergado ou então em um outro estabelecimento que também seja adequado para o cumprimento da pena. Vou fazer um share aqui com vocês. Vamos ver o artigo 33. Muito bem.
A gente já viu ele, vamos ver os caput de novo, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime semiaberto, fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Considera-se, vamos lá, regime fechado, execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, olha só. Semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado, como eu já tinha chegado e falado, né? Da mesma forma, tá? A gente tem que chegar e estabelecer o seguinte: quando o juiz chega e faz a sentença, tá? Ele faz a sentença e ao final dessa sentença, eu vou mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui uma. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho uma sentença. Vocês já viram uma sentença condenatória? Não, né? Eu vou mostrar para vocês uma sentença bem legal. Olhem aqui. Gente, olha aqui. Uma sentença, tá? Olha que legal. São dois réus e tal. E aí, na sentença, o que o juiz chega e faz? Ele chega e fala que, olha, o Ministério Público ofereceu denúncia contra fulano e Beltrano. E aí, então, ele vai narrando tudo o que aconteceu no processo, tá? Chama-se relatório, tá? E aí, chega ao final do relatório, o juiz, eis o relatório, passa a decidir, né? E aí, então, ele começa a estabelecer se ele entende que deve condenar ou se ele entende que não deve condenar, tá? Nessa aqui, o juiz entendeu que deve condenar, tá? E aí, então, a gente vai aprender sobre isso. Olha como é que o artigo 58 é importante. Ó, observa o conceito trifásico do artigo 68, passa a dosimetria da pena, observando circunstâncias do 759. Nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Então, eu vou pular aqui, tá? E aí, então, olha só o seguinte: pena na qual final definitiva 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, não é? E aí, então, beleza. Como é que ele vai chegar e saber se ele vai condenar no regime fechado, semiaberto ou aberto? Porque é reclusão. Reclusão cabe tudo, né? O Código Penal, tá, estabelece que o regime inicial vai depender da quantidade de pena. Atenção, da quantidade de pena fixada pelo juiz. E aí estabelece 3 regrinhas. Se a pena for superior a 8 anos, logicamente, se for reclusão, mas superior a 8 anos, o regime inicial é fechado. Tá? Se o condenado não for reincidente, tá? E a pena for superior a 4, mas não passar de 8, ou seja, 4 anos e 1 dia, mas não passa de 8, aí começa a cumprir em regime semiaberto. Tá? E o não reincidente também, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, ou seja, 4 anos para baixo, pode cumpri-la no regime inicial aberto. Tá? Perfeito? Então, só para que vocês consigam entender isso. Tá? E aí, meus caros, vamos ver isso aqui. Deixa eu chegar e fazer um share com vocês da tela. E onde está isso? Está também no artigo 33, que nós começamos a ler. Fala de qual que é a pena, regime de reclusão, detenção, regime fechado, acabamos de ver. E aqui está no parágrafo 2º, ó. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva segundo os méritos do condenado. Falei isso, inclusive, no começo da aula, né? Observado segundo os critérios e salvadas hipóteses de transferência. Olha,
O condenado cuja pena seja superior a 8 anos deve começar a cumprir em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, poderá desde cumprir em regime semiaberto. E C. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos, poderá desde o início cumprir em regime aberto. Ok? Muito bem. Então, já viram de onde, que eu não estou tirando, como eu gosto de falar, né? Deixa eu até fechar aqui essa tela da sentença. Não estou tirando do meu sovaco. Isso, né? Está lá na lei, qual que é o regime inicial. Muito bem. O artigo, é até interessante a gente chegar e trazer aqui. O artigo 33 do parágrafo 3º ainda traz assim, que a determinação do regime inicial passear com observância dos critérios previstos no artigo 59 desse código. Né? Então, pode ser que o condenado ele tenha, às vezes, vários daqueles elementos do artigo 59, conduta social, etc., etc., não é? Pode ser que leve ele, né, principalmente se reincidente, a uma pena cumprindo um regime inicial mais gravoso, tá? Gente, se houver condenações por mais de um crime, tá? O juiz ele deve unir as penas para determinar o regime inicial, tá? E isso daí está lá na LEP. Deixa eu fazer ver com vocês. Está lá na LEP, salvo engano, no artigo 110, 111. Deixa eu ver aqui. LEP, Planalto. Nós temos, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Muito bem, ó. Quando houver condenação, artigo 111, isso mesmo. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a emissão com C cedilha. Ok? Perfeito? Então, só para trazer o artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Tá? Muito bem. Gente, existe, tá? Isso é muito legal. Você sabe o que são súmulas? Sabem o que são súmulas? Ou não? Quem sabe o que é uma súmula? Fala aí para mim. Ninguém sabe o que é uma súmula? Então deixa eu ver no chat tem alguma coisa. Vou ver se seja isso. Eu não, beleza. Então deixa eu falar com vocês. Existem os tribunais superiores, STF, STJ, o TJ também tem, tá? Eles chegam e julgam sempre processos. E existem diversos entendimentos sobre determinados assuntos. Só que chega um momento em que tudo já foi tão discutido que eles falam o seguinte: olha, vamos editar uma súmula falando o seguinte, ó, sobre esse ponto a gente entende isso, para que possa nortear principalmente a porcaria dos julgadores lá de baixo. Porque a gente entende isso e a gente não vai mudar, num primeiro momento, de ideia sobre o assunto. Tá? Então, isso daí são as súmulas. Tá? As súmulas, então, são entendimentos que devem nortear. Existem as súmulas vinculantes, que é só do STF, tá? E aí, nesse caso, vinculam toda a administração e órgãos judiciais.
a ponto de que, se o órgão não seguir o determinado pelo STF, haja punições, tá? Por exemplo, existe uma súmula do STF, súmula vinculante do STF, que fala que o uso de algemas ele é sempre excepcional. O que significa isso? Que o uso de algemas ele se dá excepcionalmente, não sempre, tá? Que deve ter, então, portanto, uma justa causa para o uso de algemas. Nos Estados Unidos, tá? O uso de algemas é regra, tá? Por isso que a gente vê as pessoas chegando em determinado lugar e sendo algemadas, tá? E lá nos Estados Unidos, se a pessoa se recusar ou vamos dizer assim, prejudicar a ação da colocação de algemas, o policial está tranquilo para chegar, imobilizar a pessoa até colocar, independentemente de flagrante delito ou não, independentemente de se a prisão é por mandado ou por flagrante delito. Deve-se colocar lá algema. Aqui no Brasil, por causa dos abusos que ocorreram, né, que sempre ocorreram, se o preso, né, se o flagranteado, ou ainda se aquele que vai ser preso por mandado de prisão, não, não opor qualquer resistência, tá? O uso de algemas não vai ser colocado, tá? Então, vamos ver, gente. Eu vou te mostrar para vocês. Eu peguei aqui 3 súmulas que tratam sobre o tema que a gente está vendo. Olha só para vocês verem. Engraçado que a súmula às vezes fala o óbvio, né? Mas vamos ver o seguinte. O STF, súmula 718. Olha aqui, ó. O que acontecia? Deixa eu explicar primeiro, antes de para vocês entenderem por que foi criada essa súmula. O sujeito era condenado a, sei lá, 4 anos e 5 meses de reclusão. Só que o crime era, sei lá, tráfico de drogas. E aí, então, o juiz chegava e falava: olha, o tráfico de drogas é um crime muito grave, etc, etc. Portanto, 4 anos e 6 meses deveria ser regime semiaberto inicial, né? Se o sujeito for primário, etc. Só que o juiz falava: é um crime muito grave, que aflige a muitas pessoas, né? Condeno, portanto, ao regime fechado, inicial fechado. Tá? Tá aparecendo aqui que minha internet está instável. Não, melhorou. Então, o que acontece, meus caros? O STF chegou, tá? E o STJ também, tá? Chegaram e estabeleceram as seguintes súmulas. Olha aqui, sobre esse assunto. O STF lançou a súmula 418, falando: olha, a opinião do julgador, vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou colocar isso no chat de qualquer jeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat. Se vocês não estiverem vendo, tá? É a súmula 718. Vou colocar aqui. Pronto. Ó, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, ou seja, gravidade em abstrato significa gravidade do crime de drogas, que é muito ruim, tráfico de drogas, blá, 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 tá? Não constitui motivação idônea, ou seja, não pode ser lançado na sentença para justificar, tá, a imposição de regime mais severo do que permitido segundo a lei, a pena aplicada. Ou seja, não adianta chegar ao juiz e falar que crime de droga, de tráfico de drogas é muito grave, porque chega e pessoas viciam, a saúde é detonada, etc, etc, se, tá, porque ele tem que, então, justificar dentro do fato.
tá? Não é possível, então, nesse caso que eu chutei, não é? Do juiz chegar e aplicar, por exemplo, o regime fechado, tá? É só um exemplo. Por outro lado, vamos ver a outra súmula. É logo depois dessa, mesmo dia, tá? Foi aplicado também a súmula 719, tá? Eu vou também colocar no chat, e na qual o STF falou o seguinte: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Ou seja, vamos dizer que o sujeito tenha sido condenado, sei que a pena não é essa, etc, etc, mas só para vocês entenderem o que é uma motivação idônea e que não é a gravidade. Todo homicídio, tá? Ele ocorre, todo homicídio ele ocorre matando alguém, tirando a vida de alguém. Então, abstratamente, o crime já é severo, concorda? O crime abstratamente já é grave. Muito bem. Então, imaginem que a pena, estamos imaginando que a pena do homicídio é de 5 anos até 18. Hipótese, não é, nós sabemos disso, tá? Mas só para você entender. E aí, então, o juiz aplica a pena de 5 anos. Falar que o crime de homicídio tira a vida de alguém, etc., não pode já ir fechado, nesse caso hipotético. Porém, imaginemos que o sujeito, ao realizar o ato, tá, ele chegou e matou o sujeito com requintes de crueldade, fazendo com que o sujeito chegasse e sofresse muito e tudo mais, etc. E aí, então, a pena do sujeito, inclusive, foi até para 7 anos e meio, o que continuaria no regime semiaberto. Só que o juiz pode usar de motivação idônea para colocar o regime inicial fechado, falando da gravidade em concreto do tipo do fato criminoso. Olha, não bastasse tirar a vida, isso foi feito com requintes de crueldade, etc, 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 etc. Tá? Entenderam? Por fim, gente, eu vou pegar a súmula do STJ, súmula 440, tá? E, opa, cadê? Aqui, ó. O STJ falou, olha, fixada a pena base no mínimo legal, e a gente vai ver que a pena base no mínimo legal significa que todas as circunstâncias do 58, que a gente já viu, culpabilidade, etc, etc, são boas para o sujeito. Então, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que cabível em razão de sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito, tá? Então, significa o seguinte, olha, se todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 são boas, significa que o crime se deu de maneira normal dele. E, portanto, não é possível chegar e se criar um regime inicial pior para o apenado. O regime tem que ser exatamente como está no Código Penal. Se for até 8 anos e 4 anos e 1 mês, né, tem que ficar no semiaberto. E se for abaixo de, até 4 anos, aliás, de 4 anos para baixo, o regime tem que ser aberto. Beleza? Entenderam? Ou dúvidas? Tranquilo? Tiago Lana, então, e aí, tudo bom? Tô te vendo agora. Tô vendo você tocando piano, toca violão também. Bacana. Quantos anos de piano você Thiago é já fez? prendado aí, toca piano, toca guitarra.
Piano e guitarra, já vi já. Quanto tempo de guitarra e quanto tempo de piano, Thiago? Fala aí pra nós. Teclado, eu toco uns 4. A guitarra tem uns 2 anos que eu peguei para tocar, mas violão tem uns 5, 6 anos. Ó, Eu comecei no violão, depois eu passei para guitarra. então já tá marcado que no dia que eu for pagar pra vocês a caixa de cerveja, você vai trazer o violão, hein? Beleza. Tá ali, ó. É, tá? Então, já tá. Não adianta, você não vai conseguir fugir. Muito bem. Gente, isso é muito legal, porque parece que a maioria, se não todo mundo, não conhecia as súmulas. Isso é súmula. E aí, então, mas e algumas são muito lógicas, né? Aí você fala, poxa, Filó, mas por que precisou chegar e criar isso? É porque os retardados juízes lá embaixo, tendo em vista o crime que eles consideravam ruim, péssimo, gravoso, etc., aumentavam o regime inicial para o mais gravoso que conseguia. Isso é para limitar aquela escolha do julgador. Ele tem que fazer uma motivação idônea para. Tá? Gente, uh, lei dos crimes hediondos. Ah, isso é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lei dos crimes hediondos. Cadê? 8072/90 está aqui. Lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é uma das que eu já pensei, antigamente pensava que ela era justa, aí mudei de ideia, verifiquei que não era justa e tal, né? E ela está aqui, tá? Porque ela realmente chega e regulamenta o inciso 5º, 43, não sei se vocês se recordam dele, vamos pegar a Constituição. Não sei se vocês recordam. Eita, foi demais. Calma. Opa, boa. Eita. Então, vamos lá para cima. Aqui, ó. A lei considerará inafiançáveis, suscetíveis de graça, anistia, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas, afins, terrorismo e definidos como hediondos, por eles respondendo mandantes, executores, os que podendo evitá-los se emitir. Gente, questão de prova de ordem. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e terrorismo são crimes hediondos? Pelo amor de Deus, gente, tá aqui, ó. 43. Tortura, o TTT que eu chamo, ó. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e terrorismo, TTT, são crimes hediondos? Sim ou não? Não, não são. Como assim, Filó? Tá lá escrito, calma. Eles são equiparados a hediondos, tá? Isso daí é uma das questões que mais pega em concurso, prova de ordem. É que nem aqui, seguinte, no Brasil não existe pena de morte, verdade ou mentira? A gente já viu que mentira existe em tempo de guerra. E, então, TTT, terrorismo, tráfico e tortura não são crimes hediondos. Eles são equiparados a hediondos, tá? Olha só, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, olha, os definidos como crimes hediondos, ou seja, a Constituição está falando, eles não são hediondos, mas já considero que são equiparados aos hediondos, deixando para quem? Para os legisladores infraconstitucionais, quando criarem a lei, falarem quais são os crimes hediondos, e eles assim o fizeram, tá? Eles criaram a Lei 8072. A Lei 8072/90, no primeiro momento, foi considerada constitucional pelo STF, né? Mas depois, e quando ela era
antiga, nós vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu não me engano, a lei que a gente pegou ali, aqui, ó, são considerados hediondos, aí esses aqui são, ó. A gente vai ver que nem todos que são hediondos deveriam ser hediondos, mas não hoje. Considera-se hediondos também consinados, está aqui, né? E aqui, olha só que legal, isso aqui foi colocado como lá na lei anticrime, não é que eu participei. Olha aqui, ó, genocídio já está, aqui, ó, genocídio, beleza. Fim de posse ou porte ilegal de arma de uso proibido, preso no artigo 16. Comércio ilegal de arma de fogo e crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessórios ou munição. Isso aí, acho que e organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá? Isso aí foi incluído pela lei anticrime, não é? E aí, meus caros, olha só que legal, que interessante. Olha como é que estava escrito. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida integralmente fechada. Então, antigamente, quem era condenado por crime hediondo cumpria integralmente a pena no regime fechado. Não tinha discussão. Do primeiro ao último dia. E, num primeiro momento, isso é lógico, tá? Isso daí é uma coisa meio lógica. Só um segundo, gente. Eu estou bebendo muita água por causa do Covid que eu falei com vocês. Vou só ao banheiro, que eu já tomei hoje, sem brincadeira, tomei umas 4, 5 litros de água hoje. Tô quase uma água viva. Só um segundo. Porque eu não... Felizmente o rim tá funcionando bem. Muito bem. Então vamos lá. Obrigado pela paciência. Então era cumprido integralmente fechado. Eu quero que quem acha que deveria crime hediondo ser cumprido integralmente em regime fechado? Já aviso vocês que quando eu estava aí na cadeira, eu levantei o braço e defendi muito, tá? Fui acompanhado pela maioria dos meus colegas. E aí, então, quem que acha que crime hediondo deveria ser cumprido? E por quê, né? Claro. Sim, e por quê, né? Tem que justificar. Vamos, gente. Ninguém acha que crime hediondo tem que ser cumprido integralmente fechado? Crime hediondo, homicídio qualificado, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma proibido, tipo bazuca, etc. Ninguém acha. Tá bom, então, já que todo mundo acha o contrário, por que que a infração crime hediondo, então, não pode ser cumprido em regime completamente fechado? Me digam aí, já que ninguém falou que deve, então me respondam. Vai lá. Professor, Oi, Gabriela. eu, eu acredito que se a pena ela tem o objetivo de ressocializar o condenado, não tem como você trancar o cara o tempo todo da pena sem reinserir ele na sociedade de forma gradativa. Uhum, entendi. Mais alguém? A Laura está sendo preso com bom comportamento na cadeia e precisa de oportunidades. Muito bem. Gente, isso é muito legal. Nossa, vocês estão com um raciocínio jurídico muito bom. Por quê? Olha, eu, se fosse aluno de vocês aí, eu falaria que deveria, porque é a visão que eu tinha na época. Depois eu mudei, tá? É,
Mas o STF, tá, ao contrário do seu entendimento, Gabriel, de vocês todos, ao que parece, entendeu que não, que era constitucional. Em 1990, um voto, inclusive, ex-ministro, né? César Peluso, não foi César Peluso, não. É mineiro americano, eu esqueci o nome dele. Vou recordar depois. Sepúlveda Pertence. Isso, Sepúlveda Pertence chegou e decidiu, foi o voto dele, mas todo o STF decidiu que a lei dos crimes hediondos era constitucional. Porém, décadas depois, tá, o STF reviu o seu posicionamento e, no voto do eminente ministro Marco Aurélio, consideraram que, não somente essa parte, mas várias, de que interessa para a gente é essa, de que a pena não pode ser cumprida em regime totalmente fechado, justamente porque pelo conjunto que vocês falaram, justamente por isso. E foi interessante porque essa decisão foi mudada, tá? Foi o que gerou essa discussão foi um habeas corpus de um pastor que tem abusado de duas meninas. E os argumentos que ele, lógico, ele entrou com um agravo pedindo que fosse dado para ele a oportunidade de ir para o semiaberto, foi negado pelo juiz, foi para o Tribunal de São Paulo, foi negado, foi para o STJ, foi negado, e chegou nas mãos do ministro Marco Aurélio. O argumento do pastor é o seguinte, exatamente esse: olha, eu tenho um ótimo comportamento, e eu estou sendo tratado igual aos piores, os que têm pior comportamento, simplesmente por causa do fato passado. Mas o cumprimento de pena ele deve avaliar o preso naquele momento, não é? Entenderam? Então, justamente, né, o preso que tem um comportamento precisa ser tratado diferente daquele que tem mal, tá? E aí, então, meus caros, em 2007, o Congresso falou que os crimes previstos tidos como hediondos deveriam ter a pena inicialmente em regime fechado. Mas já há várias e várias decisões do STF indicando que não é porque o crime é hediondo que o regime tem que ser inicialmente fechado. Deve-se avaliar realmente a hediondez do fato. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, imaginem só, porque em alguns países, tá, eles têm um sistema híbrido. No Brasil é o seguinte: o crime se encaixa ali, encaixa, pá, é crime hediondo, acabou, não tem discussão, tá? Acabou, hediondo. Porém, tá, existem alguns países que não, lógico, tem uma lista daqueles crimes considerados hediondos, mas o juiz tem que falar, olha, não é porque está lá que ele é hediondo, tem que justificar. Então, olha, realmente é hediondo por causa disso, 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 aconteceu tal coisa, sabe? Então, o juiz verifica se, com relação à hediondez do caso, tá? Quando vocês estudarem leis penais especiais, vocês vão ver que algumas infrações, ou penal 5 comigo, se a gente tiver pelo menos se eu tiver a honra de estar com vocês no quinto período, a gente vai ver alguns artigos que são considerados hediondos e que ridiculamente são, tá? Então, vamos lá. E como é que é o cumprimento dessa pena, tá? O cumprimento inicialmente nos hediondos, inicialmente fechada pela lei, mas já há divergência jurisprudencial. E aí, como exemplo, eu vou dar o tráfico de drogas, chamado tráfico de drogas privilegiado, em que o sujeito é primário, os antecedentes, comete crime de tráfico, 5 anos. Só que existe uma causa de diminuição de pena que geralmente coloca para 1,8 anos. Né? E o STF
já permite, já, inclusive, transformar essas duas em restritivas de direito, tá? Em duas restritivas de direito, na verdade. Essa pena de 1 ano e 8 meses, em que pese seja crime de tráfico, em 1 ano e 8 meses, tá? É possível, gente, imaginem só, o preso já pode ir, né, por exemplo, progressivo, sair do semiaberto para o aberto, mas não há vaga não há vaga no albergue, tá? O que deve fazer o que deve fazer o juiz? Ou o contrário, o sujeito está no regime fechado, já pode ir para o semiaberto. E aí, então, só que não tem vaga no semiaberto. O que faz? Mantém ele no fechado? Ou não? Prisão domiciliar, diz o Luiz Falcão. Temos dois entendimentos. Esse daí, da prisão domiciliar, é justamente, inclusive, do Bittencourt, né? Ele entende que deveria, por exemplo, verificar se tem vaga no albergue, não tendo regime domiciliar, até que tenha vaga. Tendo vaga, transferiria o preso para essa vaga que abriu, não é? O STJ e o GREC já entendiam antigamente que deveria guardar no regime mais gravoso, só que hoje em dia isso aí não é possível mais, não é? Porque o, o condenado ele não tem culpa da ineficiência, né, do Estado, não é? Então, se o Estado é ineficiente para abrir vagas, não é? Sinto muito, vai para o regime menos gravoso, ok? Se me permitirem, vamos avançar. Gente, regime fechado. O que é o regime fechado? Gente, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: transitou em julgado a sentença condenatória, ok? Quando transitou em julgado a sentença condenatória, deve ser feita, tá? Deve ser expedida uma guia de recolhimento, tá? Desculpem, uma guia de recolhimento. E aí, então, meus caros, essa guia de recolhimento, ela traz diversos elementos, tá? Sobre o condenado. Já achei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a LEP aqui, a gente abaixou, tá aqui. Muito bem. Vou chegar e fazer um share só para vocês saberem o que tem essa guia. Olha aqui. Está no artigo 105, olha. Transitada em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para execução. Ou seja, faz uma guia de recolhimento para execução. O que tem nessa guia? A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, olha só, nome do condenado, sua qualificação no registro, né, carteira de identidade, inteiro teor da denúncia da sentença condenatória e certidão de trânsito julgado, informação sobre os entorpecentes, sobre os antecedentes e o grau de instrução, data da terminação da pena, outras peças no processo que ele entender indispensáveis para o adequado tratamento penitenciário. Geralmente, podem colocar testemunhas, os recursos e tudo mais, ok? Então, temos alguém no chat aqui que eu não vi. Prisão domiciliar, que o Luiz Falcão falou, exatamente. Então, meus caros, é feita essa guia de recolhimento, não é? E chegando o preso ao presídio,
deverá ser feito nele um exame criminológico, tá? Para haver a individualização da pena. E aí a gente começa a quebrar, tá? Determinadas preconceitos e discursos fáceis, não é? De que todo preso tem que ser tratado igual. Não, não deve não. Não deve mesmo. Aquele que comete determinados crimes, nós temos homicídio, roubo, latrocínio, etc., não é? Ele não pode ter o mesmo tratamento de alguém, por exemplo, que seja condenado por furto, ou por apropriar-se de alguma coisa. Não pode. Não pode ter esse tratamento igualitário. Não pode, né? Por quê? Porque aquele que pratica o furto, por exemplo, o estelionato, etc., ele não tem uma natureza, no primeiro momento, de guerra, para tirar a vida de alguém. Não é? Então, ele tem que fazer o exame criminológico, a Marina deve saber sobre isso, porque tem a ver muito com psicologia. Você sabe sobre isso? Então, fala com a gente um pouquinho aqui, olha só, direto da fonte, né? Porque o que eu conheço é de livro e de conversar com algumas poucas pessoas. Eu sei que você está com vergonha, mas vamos lá. Ajuda a gente um pouquinho nisso. O que se você já fez, se não fez, o que você aprendeu sobre e tal. Vai lá. O que eu sei também é mais de livro, assim. Eu nunca fiz, não. Uhum. Mas eu tenho uma amiga que é psicóloga no presídio. Aí ela falava um pouco assim comigo. Só que eu não sei se é o exame criminológico quem faz é a CTC? O que é CTC? É a Comissão Técnica de Isso, Classificação. exatamente. São eles. Ah, tá. Não, isso, o que eu sei disso é que é meio complicado, assim, porque geralmente são muitos presos, aí essas comissões, esses exames, assim, geralmente tem psicólogo, assistente social, Uhum. não sei se tem outras especialidades, assim, nessa comissão. E o que ela me falou, assim, é que geralmente eles tiram um dia e fazem, tipo, de vários presos, só que dentro da psicologia, assim, é um pouco contraditório, porque se fazer uma avaliação psicológica de poucos minutos, assim, não Sim. dá para você saber muita coisa, assim, sabe? Aí o que eu sei é isso, assim, que é um pouco. Já li vários textos também de psicólogos que são bastante críticos a essa atuação da psicologia no âmbito do exame criminológico por causa disso, assim. Porque é Uhum. bem esquisito. Em alguns casos, né? Por isso que é importante, nesse primeiro caso, que é o exame criminológico, verificar os autos, né? Verificar os antecedentes e tal, para dar um norte pro pessoal. Foi o que você falou. É uma comissão que tem que se reunir e decidir sobre muita gente. Então, é complicado. Logicamente que há casos que, acho que com 2, 3 minutos, que um furto, né? É muito mais simples do que um homicídio, por exemplo. E tal, né? Mas aí, gente, deve ser feito, né, no regime fechado, nós estamos no regime fechado, exame criminológico para ver a individualização da pena. Saber o que ele pode trabalhar, qual que é o grau de periculosidade dele, dentre outras coisas, né? O preso em regime fechado, ele pode trabalhar de dia e tem isolamento noturno, tá? Ele pode trabalhar dentro do presídio, tá? O trabalho dele pode ser ele pode trabalhar dentro do presídio de forma externa, só em serviços públicos ou obras públicas, tá? E é isso, tá? Ele pode ter remuneração do trabalho dele, tá? Pode ter remuneração. E quem que autoriza ele a trabalhar? Quem autoriza ele a trabalhar é o diretor do presídio. E ao contrário do que talvez a maioria de vocês pensem, trabalho em presídio ou em qualquer lugar para o preso é um prêmio, tá? Todo preso quer trabalhar, toda sim, maioria.
Por quê? Porque, gente, você está lá na cela com trocentas pessoas, você não tem nada o que fazer o dia inteiro. Você ficar sem fazer nada de alguma. Imagine só, você não tem televisão, não tem rádio, não tem nada a fazer, a não ser ficar conversando. Então, o trabalho ele é buscado pela maioria dos presos, pela maioria, tá? E há algumas coisas que eu vou falar com vocês ainda ao longo do curso, é que a gente fala assim, não acredito, Filó, pior que é verdade. Mas a maioria quer trabalhar, gosta de trabalhar, tá? Independentemente de qual regime que ele está e independentemente de qual trabalho também, tá? Muito bem. Deixa eu fazer aqui, pegar aqui aqui, ó, regra, aqui, achei, tá aqui, Código Penal. Não tem como. Regras do regime fechado. Condenar seja submetido no início a exame criminológico, classificação e pedição da pena. Então, falei. Condenar o sujeito de trabalho diurno, isolamento durante repouso noturno, também falei. O trabalho será comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões, daí também, tá? Que se faça o exame criminológico para saber, eventualmente, do que o sujeito pode trabalhar dentro do presídio, né? Desde que compatível com a execução da pena. Trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços e obras públicas. Falamos sobre tudo, legal, não esqueci nada, que bom. Então, e quem autoriza é o diretor do presídio. Meus caros, eu tenho que falar com vocês sobre uma coisinha aqui, ó, chamada remi. Deixa eu colocar aqui. Não. Vou colocar um texto aqui. Remissão. Tá? Que é diferente de remissão. Tá? Então, tem que ser com cedilha. Tá bom? Remissão, meus caros, deixa eu explicar para vocês o que é. E cabe no regime fechado. Tá? É quando o preso trabalha ou estuda determinados dias e, somando-se um valor de dias que ele trabalhou ou estudou, ele abate mais um dia da pena dele. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas só um conceito prévio com relação ao que é remissão com C cedilha. Afinal, o que é remissão com 2 S? É perdão, não é perdão. Tá? É remissão, que é, na verdade, uma troca, vamos dizer assim. Né? A troca do trabalho e abate. É uma compensação. A melhor palavra é essa. Compensação, não troca. Compensação. Ô, Filó. Oi, manda. Quem está falando é o? Aquela. Henrique Tomasi. Henrique. Opa. Deixa eu te perguntar, cara, aquela questão da galera ali na PAC, entra nesse lance da remissão, no caso? Sim, entra. A PAC, ela é uma penitenciária. Só que um pouco diferente. Tem um método diferente. A única crítica que eu tenho com a PAC é a questão da religião, que é quase obrigatória. Ou é obrigatória. Inclusive, o nome do C. Na verdade, é obrigatório. A gente fez uma visita lá uns tempos atrás, é meio que obrigatório. E a falha devia ser o seguinte: obrigatório é a questão de, ética, e não religião. Ensinar ética para as Mas no pessoas. caso ali você tem uma escolha, né? Tem o pessoal da Igreja Católica que vai, o pessoal da Igreja Que não tem religião? Espírita. Como é que eu fico? Exatamente. Não é? Pois é, não adianta você ter todas as religiões. Vai ter aquele sujeito, aquele filózinho lá, ó, que não tem religião. E aí? Não vou para a PAC? Ele é ótimo, ele é o sujeito bacana, não sei o que lá, não causa problema, não sei o que lá. Não vai porque não tem religião? Não sei se isso é justo, não. Mas é o único porém que eu dou. É muito legal. Tá? A PAC de Conselho Lafayette
regida pelo Dr. Paulo, muito bem regida, né? Foi um ganho. E, sim, eles trabalham lá todo dia e tudo mais, etc. Não é? E cada dia, a gente vai ver lá na frente a quantidade de tempo que ele trabalha, ele vai, mata um dia. Do mesmo jeito com relação ao estudo lá, porque eu fui na inauguração, inclusive, fui convidado, até representei, fui convidado e representei o deputado Lafayette de Andrade no dia, ele não pôde ir, mas, assim, é muito bom. E eu fiquei amigo do pessoal lá da PAC, tem ex-alunos nossos da faculdade trabalhando lá na direção e tudo mais, etc. E funciona bem. Lá é um presídio, não é um spa, mas ele é muito melhor que qualquer presídio. Ele dá muita, vamos dizer assim, dignidade. Acho que a palavra certa é essa, para quem está lá. E por incrível que pareça, eu vou falar, eu ia falar na frente, já que você trouxe a PAC. Meus caros, vocês acreditam que para o mundo bandido, assim, vamos dizer assim, bandido profissional, sei lá se posso falar isso, mas vamos lá. Para aquele pessoal que gosta, vive, respira o mundo do crime, ir para uma PAC, ir para uma PPP é considerado, tipo, ridículo, sabe? Por exemplo, tem a PPP de Neves, né? Que é uma colônia industrial. Tem gente que não quer ir para lá, não vai para lá, e se está lá, arruma confusão para voltar para um presídio pior, onde vai ter 40 pessoas na cela dele, só para ele não ser, entre aspas, zoado pelo pessoal lá. Você pagou cadeia nada, você teve lá na fax. Não é verdade, Marina? Você já ouviu falar disso? Ou você vai. Já? Fala aí pro povo para eu não mentir sozinho. Fala que você já viveu, às vezes você já viveu alguma coisa, sei lá. Diga aí. Eu já fiz estágio na PAC, lá em São João, só que foi na feminina. Sim. Mas lá é um pouco diferente, porque na PAC feminina de São João, como tinham poucas condenadas assim, geralmente elas eram condenadas e já iam direto para a PAC, mas tinham muitas que às vezes se metiam em conflito lá para subirem, elas falavam que era para subir para o presídio, porque às vezes tinha o companheiro que estava lá no outro, aí assim, o presídio eles sempre dão um jeito de fazer as coisas, né? De telefone, tráfico, enfim, rola tudo também. E na PPP, mas eu sei de vários conflitos lá na PPP também. Lá não é assim os melhores, assim, não. Não, tem. E principalmente depois que o Hamilton saiu da direção. Ela se perdeu um pouco, né? Mas antes era bem, bem top. Por uns 4 anos, talvez, um pouquinho mais, foi assim, padrão mesmo. A direção mudou, aí mudou as coisas, né? Infelizmente. Vamos lá. Gente, tenho que falar com vocês, tá? Sobre, sobre os presídios federais. É bem rápido, eu até recebi um WhatsApp. Quando eu estive lá em Brasília, fiz muitas amizades, ou coleguismos, né? Muitos coleguismos. E um pessoal que fica preocupado com as leis penais e tudo mais, etc., consequências. Porque às vezes você pensa o seguinte: você muda uma lei, você pensando na melhor coisa possível, mas a consequência é muito ruim. Existe isso. Vocês vão ver isso, tá? Os presídios federais, eles têm tem um regime bastante diferenciado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é a lei 11.671, tá? Que fala sobre transferência e inclusão de presos em estabelecimentos federais, tá? E aí, então, né, ele trata o seguinte: olha, serão incluídos em estabelecimentos penais federais aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório, tá?
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, meus caros, que interesse em segurança pública, e aí a gente pode pensar assim em chefes de organizações criminosas, né? Interesse do preso. Por quê? Porque às vezes o preso ele está sendo ameaçado, né? Tá? Então é o seguinte. E aí então, como é que é esse? Olha, regulamento, o presídio federal e é desse jeito mesmo. Regulamento é cela individual, tá? E aqui tem lá os direitos. Depois vocês vejam assim, porque banho de sol de até 2 horas, monitoramento de todos os meios de comunicação, tá? Esse parágrafo segundo aqui, né, na versão Moro, poderia inclusive chegar e aqui, ó, daqui foi colocado isso aqui, ó, vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocatício. Estão vendo? Isso aqui foi uma briga para colocar. Vocês não têm ideia. Eles queriam, o Moro queria até gravar, né, os presos no atendimento com o advogado. Vocês imaginam que beleza? Oi, doutor, tudo bom? Assim, vocês não têm ideia a briga que foi isso, colocar isso aqui, tá? Então, aqui, ó, as gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas, ou seja, anteriores, mas poderão, logicamente, para as futuras ou que estão ocorrendo, né, odiernas e tal, tá? E aí, então, o que se busca, tá? O que eles estão querendo? Eles estão querendo colocar, fazer uma mudança, deixa eu até ver aqui, tem um PL aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, não está no meu WhatsApp, só um pouquinho, tá? Isso, tem um monte de PL, lógico, né, mano? Não, já tem mais de uma semana. Vou colocar aqui, preocupado. Agora já melhorou. Deixa eu ver se é isso. Um pouquinho que eu vou trazer o PL para vocês. Espera. Não achei, gente. Eu vou ter que procurar. Depois eu procuro para vocês e falo. Mas o sujeito lá, desse coleguismo, né, que eu falei com vocês, ele chegou e entrou em contato comigo, preocupado justamente com esse ponto, tá? De que qual que é a ideia do PL? Se eu não me engano, vou tentar lembrar de cabeça. Se eu ver o sujeito aqui, eu paro e falo. É colocar como obrigatório a transferência para presos de quem tivesse cometido homicídio, de quem tivesse cometido violência doméstica, de quem tivesse cometido outras coisas. Num primeiro momento, você fala o seguinte: isso é ótimo. Por quê? Porque vai colocar todo mundo no presídio federal, que é muito mais forte, pesado e tal. Num primeiro momento, você fala o seguinte: não, realmente a coisa é boa. Só que não é bom. E por que não é bom? Porque quando você chega e coloca. O presídio federal são pouquíssimos no Brasil. E quando você enche muito local, significa que quem necessita efetivamente lá, que são os chefes de crime organizados, né, sem dúvida nenhuma, eles não vão ter lugar. Conclusão: vai, vai lotar os presídios federais, não é? E quem efetivamente necessitaria estar lá, não é? Não vai estar, porque vai faltar vaga. Eu não consegui realmente ver, não. Tá? Então, né? É uma preocupação, talvez, pode ser que mude, tomara que não,
a Lei 11.671, só para vocês saberem de antemão dessa notícia que eu tive, tá? E parece estar para ser julgado não, votado em regime de urgência, inclusive, tá? Volto a falar, é uma proposição do subtenente Gonzaga, que eu tive a honra de conhecer lá, e ele é muito bom, bem intencionado e tal, mas, como dizia meu pai, né, de bem intencionado o inferno está cheio. Então, a gente tem que sempre pensar no que isso pode trazer, no que a mudança legislativa pode trazer, tá? Então, beleza, vamos lá. Terminamos esse primeiro ponto. Então, já falamos sobre os presídios federais, não é? Beleza. Então, vamos em frente. Eu acho que terminamos o regime fechado. Vamos terminar o semiaberto? Não. Vamos parar por aqui. Não, o semiaberto dá para terminar. O aberto é que é mais complicado, porque tem muitas coisinhas. O semiaberto, meus caros, deixa eu colocar lá no Código Penal. Regra semiaberta, olha aqui. Está aqui no artigo 35, né? E aí, então, o que acontece? Primeiro, fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Tá? Então, o preso vai trabalhar com as pessoas. Estão vendo como é que tanto o regime fechado, o regime semiaberto tem tudo a ver com o que a gente estudou lá, os sistemas prisionais? Você viu? É tudo herança dessa experiência secular que a gente teve. Tá? O externo é admissível, sim, tem muita gente que trabalha fora do presídio. E aí, como é que faz? A pessoa chega, a pessoa vai para o. Chega, vai para o trabalho, é liberada, vai e volta. Tá? Então, trabalho externo é admissível. O sujeito chega, vai e volta todo dia. Tá? Bem como frequência por supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau superior. Na verdade, a frequência cursos supletivos, instrução e superior, é permitida também no fechado, porém dentro do estabelecimento. Tá? Muito bem. Entenderam? Gente, também é expedida guia, tá? Também expedida guia de recolhimento, realizado exame criminológico, tá? E também é permitido remissão, tá? Pelo trabalho e pelo estudo também no regime semiaberto, tá bom? Acho que dá para terminar. Vamos lá, como a gente vai... O regime aberto não, vou ter que... Gente, terminamos então aqui a aula de hoje, porque o regime aberto realmente é mais coisa. Tem muita coisa para falar. Vamos terminar a aula de hoje. Não vou fazer chamada. Um beijo do gordo a todos, né? Nos vemos aí, não sei. Próxima semana. Ou não teremos aula, ou teremos aula, ou teremos TA1, tá? Vai ser a cargo do nosso coordenador. Obrigado, Luiz. Obrigadão. Tô bem, ainda tô bem. Tomara que não tenha, que seja só uma gripezinha, tá ok? Tomara. Um abraço para vocês. Sextou, mas para mim, sextou com S de azitromicina. Muito bem, é isso aí. Beijo pra vocês. Tá certo. Abração. Tchau, tchau.